Super Toast by Faber Novel. Eu sou o Nuno Ribeiro, da Faber Novel, e neste podcast vamos debater uma das forças motrizes mais relevantes na transformação social, o poder das comunidades, que tem sido potenciada pelas plataformas digitais e, em particular, pelos mídias sociais. Muitas empresas e marcas têm nos seus consumidores fãs e embaixadores. A gestão destas comunidades não é efetuada pelas empresas ou pelas marcas, mas sim pelos entusiastas. Estas comunidades tornaram-se fundamentais para potenciar o sucesso das empresas e obter feedback para melhorar a experiência e acelerar a inovação centrada nos clientes. Comigo está Hugo Pinto, um entusiasta e administrador da comunidade Tesla Club Portugal, e nesta conversa vamos falar sobre como surgiu esta comunidade, a experiência da relação da comunidade com a marca Tesla e como é que um fã como o Hugo conseguiu ganhar um Tesla Roadster no valor de $250 mil, e também o relato de quem assistiu à apresentação do Model Y em Los Angeles e sobre o que conseguiu ver no quarteirão de SpaceX e da Boring Company. Innovation Talk. Hugo, bem-vindo à Faber Novel e ao podcast do Super Toast. Olá, obrigado. Começamos pelo princípio. Como é que surgiu o Tesla Club Portugal? Bom, o Tesla Club Portugal surgiu já nesta altura, já se pode dizer há algum tempo, em meados de 2016, coisa que os valha, quando se começou a juntar na internet o grupo de pessoas que, verdadeiros pioneiros da compra de um Tesla em Portugal, iam buscar os seus carros à Holanda, portanto, diretamente ao local em que eles chegavam à Europa, uma fábrica em Tilburg, e os traziam a seu risco para cá, porque, na verdade, não havia suporte, nem havia algum tipo de assistência à marca, que não, creio que a mais próxima era em França, e, portanto, eles arriscavam-se a ter um brinquedo relativamente caro, feito de tijolo na garagem, se alguma coisa corresse mal. Nessa altura começaram-se a juntar no Facebook, e há uma pessoa em concreto que ainda nem na altura não tinha um Tesla, que é o nosso fundador da comunidade Tesla Club Portugal, o João Nunes, que cria um grupo específico para juntar estas pessoas e que convida os donos, os tais pioneiros que tinham comprado o seu carro, a juntarem-se lá, e a coisa foi crescendo organicamente, baseada primeiro nesta plataforma Facebook. Um grupo no Facebook, exatamente. Um grupo no Facebook, portanto, certo. Baseada numa plataforma puramente eletrónica, no Facebook que todos utilizamos, mas com um grupinho privado das pessoas que trocavam experiências entre si, se tinham algum problema, colocavam dúvidas umas às outras. E a coisa foi crescendo desde aí, com a entrada da Tesla em Portugal em 2017, no início de 2017, cresceu muito nesse momento, e tem vindo a crescer desde então. Nós temos nesta altura, hoje, 6.100 membros no grupo. Portanto, muitos curiosos, muitos dos donos, temos a vasta maioria dos donos no grupo e muita gente da própria Tesla. Okay. O que é que vos leva a criar esta comunidade e a gerir esta comunidade? Bom, e a dinamizá-la? Sim, acho que a boa velha máxima do quem corre por gosto não cansa, aqui aplica-se perfeitamente. Acho que não há no grupo quem não seja um entusiasta, às vezes antagónico, temos lá uns senhores que não gostam muito, mas não há no grupo quem não tenha uma relação emocional forte com a marca Tesla. E nós que a gerimos, e nós que levamos o grupo com a sua dinâmica diária, normalmente a um bom porto de discussões, fazemos-lo sobretudo por gosto pessoal. Não há um propósito financeiro específico envolvido. E o que é que explica esse gosto especificamente por uma marca Tesla e não outra? O que é que é de diferente? Eu acho que isso cola muito com o próprio conceito de porque é que a pessoa dedica tanto esforço da sua vida pessoal, como muitas das pessoas que neste momento já estão por trás do grupo, para um propósito que não é o seu, para um propósito que não é a sua marca comercial. Não conseguia responder isso de outra maneira que não... Uma marca merece o nosso afeto se nós nos identificamos com aquilo que ela representa e se a nossa dinâmica de ideais e de vida se enquadra com aqueles que a marca promove. As pessoas por trás da comunidade Tesla Portugal acho que primeiramente se identificam com a missão da empresa, que é de acelerar a transição do mundo para o transporte baseado em energias sustentáveis. E portanto, essa causa nobre acaba por ser um chapéu que leva tanto toda a execução da própria Tesla e da linha de produtos da Tesla à frente, como a própria atitude com que a empresa resolve os problemas. Isso apaixona as pessoas, porque na prática é com estas causas grandes e não com o produto em si, por bom que seja, que se cria uma relação emocional forte. E, portanto, as pessoas que lá estão lá porque se identificam com o que a empresa representa e porque o produto complementa e idealiza e enaltece essa causa. Certo. Há também uma parte tecnológica associada, ou seja, o facto de ser um gadget, na verdade. Há algo semelhante àquilo que tens, por exemplo, na comunidade de fãs com a Apple, por exemplo?
Sou suspeito porque venho do mundo das tecnologias e, portanto, Certo. teria uma natural apetência por... Eu sinto que no grupo há muita gente ligada à área das tecnologias também. Verdade, sim. Mas não apenas, temos muitos médicos, Certo. muitos arquitetos, temos pessoas que não têm necessariamente a ver com tecnologias, mas sim, há uma grande representação, concordo contigo, de pessoas do mundo do IT e do mundo das eletrónicas. E da inovação? E da inovação no geral, sem Certo. dúvida alguma. Ok. Uma vez mais, pela tal identificação com a missão e pela maneira como a empresa escolhe executar essa missão, estando na crista da onda. Portanto, aquela coisa do acelerar a transição para o transporte sustentável, este acelerar implica que tem que se estar um bocadinho para lá do status quo e Certo. um bocadinho para lá do que se faz atualmente. Como é que se dinamiza este grupo? Online e offline? Dinamiza-se com uma grande dose de espírito de missão, não querendo usar um pleonasmo, com uma noção clara do que é que o grupo deve representar e não deve representar, portanto, qual é o seu espaço dentro daquilo que as pessoas fazem nas suas vidas e nas suas vidas online, e com uma dose razoável de rigidez para que as coisas não descambem para lá daquilo que é a missão. Nós colocámos como missão para o grupo ser o local seguro de safe harbor para as pessoas que são entusiastas de Tesla se reunirem, trocarem opiniões e ali poderem colocar desde a questão mais tonta à questão mais técnica e ainda assim vê-la respondida por pessoas competentes e de boa vontade. E isto implica logo a partir de uma série de construções de respeito, de construtivismo na discussão, de garantia de que ninguém se vai ofender ou de que ninguém vai ofender alguém. E tudo isso implica pelo menos aquilo que os ingleses chamam de stewardship, ou de encaminhamento, de acompanhamento construtivo. Sentes que há uma autorregulação criada pelos próprios membros do grupo? Sem dúvida alguma. Nós começámos com uma atitude e a promover uma atitude construtiva e positiva, ativamente, e sentimos que, como qualquer comportamento social, se for feito dentro de um ambiente relativamente fechado, ele é transmitido depois em segunda, e terceira e quarta geração pelos Certo. membros que o apanham. E nós vemos muito isso. Essa atitude que instigámos ao início, ela é muito refletida e as pessoas, elas próprias se autopoliciam. Quando alguém entra mais a pé juntos ou coloca uma resposta mais desregulada ou menos bem educada, muita gente o autocorrige e diz: não é isso que queremos aqui, não é essa a nossa atitude perante o nosso entusiasmo para com a marca e também perante uns com os outros. Portanto, faz parte. Vocês, enquanto administradores, quanto tempo é que tu dedicas do teu dia a gerir esta comunidade? A resposta correta a isso é mais do que queira admitir. No entanto, diria que nós somos 3 administradores. Portanto, é o João Nunes, que fundou o clube, e portanto foi a tal pessoa que juntou os tais pioneiros que tinham comprado os carros, o Hélder Teixeira e eu próprio. E eu diria que nós dedicamos, em média, talvez 1/4 do nosso dia a isto. Eu, há dias em que dedico um bocadinho mais, sou um bocadinho mais excessivo, talvez a palavra poderia ser obsessivo, mas sou um bocadinho mais excessivo, eventualmente há alguns dias que, eventualmente 1/3 do meu dia, se não até um bocadinho mais, só posso ser ocupado com isso. Felizmente tenho uma profissão liberal e, portanto, a coisa funciona relativamente bem na conjugação das duas, mas já é nesta altura um part-time, para qualquer de nós os 3. Ok. E como é que se materializa esta comunidade? Ou seja, como é que vocês se encontram fora do grupo? Como é que debatem a Tesla e que tipo de coisas debatem sobre a marca? Bem, nós, a partir do momento em que começámos a ser muitos, as pessoas, somos humanos, não é? Portanto, nós queremos reach out, encontrar o próximo. E portanto, sobre esta bandeira, sobre este chapéu dos mesmos ideais da marca e da promoção da marca entre nós e para fora, acabámos por muitas vezes dar por nós a promover encontros informais pequenos, originalmente bem mais pequenos, para mostrar, para trocarmos opiniões sobre os carros, para ver os carros uns dos outros, e às tantas pensámos, vamos trazer a comunidade de fora para dentro, e porque as pessoas naturalmente olham com curiosidade para os carros, naturalmente quando os carros passam na rua as pessoas dizem: olha, é um Tesla, e portanto esta curiosidade estava lá latente e nós só tínhamos que a transformar em algo que fosse acionável e que as pessoas pudessem chegar ao pé de nós sem medo, dizendo: como é que isto funciona? Quantos quilómetros de autonomia é que isto tem? Então, mas como é que você faz para recarregar? Aquelas perguntas clássicas de quem tem um carro elétrico. E portanto, nós começámos a criar aquilo que hoje em dia chamamos os Tesla Talks, que são encontros mais pequeninos, na ordem das 20, 30, 40 pessoas, no qual nós encontramos-nos numa cidade, tipicamente variamos as cidades ao longo do país, e convidamos tanto a população local
como eventualmente atores de interesse para a mobilidade elétrica no sítio, portanto a Câmara, grandes empresas de logística no local. Muitas vezes convidamos bombeiros para lhes fazer demonstrações de segurança dos carros, para que se eles encontram um carro acidentado possam eventualmente saber intervir em segurança, e convidamos as pessoas para assistirem ao Tesla Talk, para colocarem perguntas. Nós estamos ali todos ou a comer uma refeição ligeira ou a beber um café, ou seja lá o que for, e isto cria um ambiente informal no qual a pergunta-resposta surge e depois se transforma numa confraternização perfeitamente tranquila e normal. E estes são os Tesla Talks, portanto fazemos normalmente de forma regular, bimensal talvez. Okay. Tendo em conta que a rede da Tesla se está a expandir, a rede de carregadores da Tesla se está a expandir, nós aproveitamos e fazemos umas coisas um bocadinho maiores quando abre um super carregador, e portanto aí juntamos mais pessoas e dizemos venham todos conhecer e vamos todos experimentar, e aí fazemos um juntamento normalmente um bocadinho maior. Os nossos maiores eventos já chegaram, eu tenho quase vergonha de dizer isto, parece um casamento às 200 pessoas. Portanto, já estamos quase co-organizadores semi-profissionais de eventos. Como é que a comunidade, e vocês enquanto administradores em particular, como é que se relacionam com a marca Tesla e em particular com a Tesla aqui em Portugal? Eu creio que temos uma sorte incrível de ter, por um lado, uma equipa local da Tesla que percebeu que nos podia utilizar e nós a eles de forma construtiva para ambas as partes. E, portanto, que por um lado encontrou, reparem, quando a Tesla entra em Portugal em 2017, nós já temos a comunidade a dar os seus primeiros passos à custa desses pioneiros que tinham que buscar o carro. E já tínhamos uma dinâmica montada de pergunta-resposta e de curiosidade e de esclarecer dúvidas, originalmente no Facebook, agora mais extravasado, mas originalmente no Facebook. E, portanto, a Tesla encontra, à medida que começa a crescer e começam a entregar os primeiros carros, já em meados de 2017, encontra já um conjunto de pessoas que eram utilizadores ferrenhos e, portanto, promotores dos seus produtos, mesmo sem que eles fizessem para isso um esforço muito ativo. E, rapidamente, creio que, e não posso colocar o lugar deles para eu interpretar eu próprio, mas creio que se aperceberam que era uma excelente associação a garantir que floresciam as duas partes em conjunto, mas também em sincronismo. E, portanto, no grupo nós não só temos muitas pessoas da própria Tesla que estão permanentemente a auscultar o sentimento da comunidade e que muitas vezes nos usam como uma sondagem informal, não colocam perguntas, mas Mas não intervêm no grupo, certo? Não intervêm ativamente. A Tesla tem uma política muito hardcore, muito rígida de declarações públicas. Basicamente, quem está autorizado a falar pela Tesla é o Elon Musk e, eventualmente, em casos muito especiais, os country managers de cada um dos territórios. Portanto, eles auscultam no grupo a atitude geral, os problemas que as pessoas têm. Muitas vezes já demos por nós a ver problemas resolvidos semi-magicamente, de forma proativa, porque alguém coloca no Facebook um problema que tem, ou na infraestrutura de carregamento, ou inclusive é no seu carro, em que alguém lhe liga, olha, se calhar vimos que tinhas um farol fundido, queres passar por cá na oficina para a semana, porque já mandámos a peça porque vimos no grupo do Facebook, o que é verdadeiramente inédito, eu nunca vi isto em mais lado nenhum. Ou de um problema de encontrarmos este supercharger em que este posto estava desligado e depois chega-nos uma mensagem a dizer, olha, obrigado, já está resolvido, obrigado pela notificação. E, portanto, há um entrosamento muito forte, de forma mais formal connosco que fazemos a gestão do clube, mas de forma muito, muito, muito premiada e muito omnipresente em todos os canais em que nós neste momento estamos. Muito bem. Conta-nos então a história, como é que tu foste o feliz contemplado com um Tesla Roadster no valor de $250 mil? Isso quase me deixa acabrunhado, porque eu não sou, de grande prefácio para quem nos ouve, eu não sou toda a pessoa que desse $250 mil para comprar um carro. Comprei o meu carro a esforço, relativamente, sou um entusiasta da marca, e portanto não me deveria ter um Roadster de $250 mil, nem aqui, nem provavelmente nos próximos 10 anos. Mas terás muito antes disso, certamente. Esperemos que sim. Sabem que estas coisas com os timings Tesla, eles às vezes resvalam um bocadinho, mas o produto surge sempre, portanto eu esperarei eventualmente um bom bocadinho antes disso. Então, isto é uma história relativamente simples. A Tesla tipicamente faz as suas vendas e promove as suas vendas de uma de duas maneiras, através de uma força comercial normalíssima, que está nos showrooms e que está nos locais em que se vendem carros, que nos aconselham e que basicamente respondem a perguntas. São provavelmente dos vendedores menos pushy. Aquele conceito do vendedor de carros, sorriso para a pessoa dentro a dizer, este é o carro que você quer levar, nunca foi coisa que eu tenha visto na comunidade de Tesla. Mas existe uma força comercial, existem o que eles chamam Service Advisors, normalíssimos, e o segundo eixo no qual eles promovem a venda das viaturas era através de uma coisa que chamavam, agora ele foi reformulado um bocadinho recentemente, mas que chamavam o programa de referências, Referral Program. E basicamente isto funciona de forma muito simples. Quem compra um carro Tesla
pode indicar um código de referência de alguém que o ajudou a fazer a escolha ou de um outro dono que eventualmente lhe facilitou um test drive ou alguma coisa que tornou a experiência mais positiva. E portanto se tornam embaixadores da marca. Verdadeiramente embaixadores da marca e inclusive é também um bocadinho canal de venda no sentido em que a promovem, não é? Embora o objetivo não seja tornar as pessoas vendedores pushy. A ideia era dar uma recomendação. Sim, é uma recomendação e a Tesla na prática recompensava estas pessoas com um pequeno brinde. Portanto, as primeiras 5 recomendações são coisas como um carregador de parede para a primeira referência que se faça, um crédito para arranjar o carro ou para fazer um serviço, um carregador de parede daqueles grandes de energia, da divisão Tesla Energy que eles têm, às vezes coisas mais simples como mandar uma fotografia para o espaço nos foguetões da SpaceX, coisas assim. Isto para quem tinha a referência e para quem comprava o carro tinha X tempo de supercarregadores gratuitos por esse mundo fora para poder carregar o carro de graça. E assim era uma espécie de quid pro quo os dois recebiam um bocadinho. Só com parênteses, um programa que o Elon Musk já tinha inventado antes no PayPal. Com as recomendações em que dava dinheiro a quem recomendasse outras pessoas que abrissem conta. E portanto é que aplicou essa fórmula de sucesso, diria eu, aplicado também aqui à Tesla. Verdade, tal e qual, sem tirar nem pôr. E com muito sucesso. Portanto, isto criou uma verdadeira comunidade de embaixadores, inclusive com pessoas na internet a acumularem muitas referências, sobretudo quem tinha canais de YouTube e quem era youtuber profissional ou semi-profissional de Tesla. Ora, a partir das 5 referências, portanto, a partir dos primeiros 5 tokens de apreciação, 5 prendinhas, a aplicação que nós utilizamos para fazer tracking destas coisas, que é a aplicação que utilizamos para controlar os nossos próprios carros, mas depois tem lá um iconezinho ao lado, abre um nível secreto. E este nível secreto basicamente diz: agora que tens 5 referências, se continuares a acumular referências, acumulas mais 5 e tens 10% de desconto num Roadster. E depois, a partir daí, por cada referência que acumules, tens mais 2% de desconto. Eu nunca fui pessoa que promovesse ativamente. Nós administramos o grupo, portanto eu sempre achei moralmente dúbio que promover ativamente o meu código de referências. E nós inclusive tínhamos uma regra em que impedíamos que as pessoas colocassem posts a dizer usem o meu código de referência. Tínhamos um post específico para isto. O meu código estava para lá perdido no meio e sempre me coibi de empurrar alguém, porque pela visibilidade extra que tinha, tanto eu como o João como o Helder, nunca achava imoral, achava que não era a forma correta de fazer as coisas. Ora, e portanto, durante todo este tempo do programa de referências, terei acumulado no total umas 7 ou 8 referências. Até que chega o advento do Model 3. E, como sabem, o Model 3 começou a ser vendido em Portugal em dezembro do ano passado. Ele estava a ser vendido já nos Estados Unidos desde literalmente quase há um ano atrás, portanto no final do ano anterior, e passou a ser vendido em Portugal em dezembro do ano passado. Ora, e a Tesla manteve o programa de referências e suportava free supercharging, portanto oferecia free supercharging a quem comprasse um Model 3 usando a referência de alguém. Nunca me passou pela cabeça porque as margens do Model 3 eram bastante mais reduzidas, nunca me passou pela cabeça que as referências do Model 3 contassem para o Roadster. E portanto houve uma série de pessoas logo ali naqueles primeiros dias que me apanharam no Messenger e disseram: olha, Hugo, tu foste um porreiro ao longo deste tempo em que eu tinha dúvidas sobre o carro e tal, e não sei quantos, não me queres dar o teu código? E tranquilíssimo, sem pensar no impacto que a coisa teria, de distribuir o meu código para algumas pessoas. Ora, qual é o meu espanto ao consultar a app, portanto a tal aplicação na qual nós temos o carro e portanto temos lá um programa de referências, e quando vejo os números do progresso para o Roadster muito rapidamente a crescer, e confirmei com a Tesla: ouçam lá, isto conta para o Roadster? Ao que eles me disseram: sim, conta como um carro normal, não interessam as margens, conta para o Roadster. E a coisa começou-me a dar suores frios, mais pessoas me iam pedindo o código, eu sempre me mordi todo e comentei: não vais dar proativamente o código a ninguém, quem quiser que peça. E começo a ver a coisa a chegar aos 20%, depois começo a ver a coisa a chegar aos 50%, e quando tu tens 50% de um carro de $250 mil, tu começas a pensar seriamente na vida. Porque aí já não é uma coisa imaterial. O meu Tesla não foi muito menos do que metade de um carro de $250 mil. E portanto pensas: worst case vendo o carro, não é? Quer dizer, worst case vendo o meu carro, e se calhar tenho um Roadster. Isto é louco. Mas as percentagens continuam a subir. E de tal forma continuaram a subir que o programa foi anunciado para terminar nesta configuração em concreto de oferecerem carros assim à maluca em final de fevereiro, e eu
uma semana e pico antes, tinha os 100% do carro. O que é uma coisa que, honestamente, ainda não me caiu a ficha. E eventualmente... Mas vai-te cair um carro? Vai-me cair eventualmente. Espero que não caia. Espero que ele chegue bem condicionado e essas coisas todas fantásticas. Certo. Porque depois vou ter que mandar ferrar naquelas coisas fantásticas que protegem o carro. Porque aquilo, cada pedrinha deve ser uma pequena fortuna. Mas sim, espero que lá para 2020, 2021, dependendo do Tesla timing, me chegue um carro que é um super desportivo que basicamente bate tudo o que está de motorização a combustão na estrada que não seja Fórmula 1 e que eu nunca ambicionei na minha vida conduzir. Portanto, E sou que uma pessoa... obviamente vais passar aqui na Faber Novel para nós darmos uma volta, obviamente, e testarmos. Podemos negociar essa visita. Muito bem. Hugo, estiveste recentemente, dia 14 de março, na apresentação do Model Y. Estive, sim. Já agora, conta-nos como é que a marca decide convidar-te a ti e também a outros embaixadores e administradores de algumas comunidades pelo mundo fora. Como é que a marca se relaciona para vos convidar a estarem presentes no lançamento ou na apresentação de novos veículos? Eles tipicamente convidam as pessoas que são mais que têm um nível de expressão junto dos compradores mais alto, nomeadamente os youtubers estão lá todos, independentemente do número de referências que tenham ou não. Convidam as pessoas que tenham 5 referências ou mais. E portanto nós portugueses tínhamos pelo menos uma mão cheia de pessoas que tinham 5 referências ou mais. Quantos portugueses foram? Foram, creio que no total estávamos lá 7 pessoas, mas inclusive houve pessoas que levaram mulher, portanto, e haveria mais que não foram, porque a Tesla efetivamente oferece a entrada para o recinto, não nos paga os bilhetes de avião, atenção. De ter levado a mulher, portanto a comunidade é muito masculina ainda, mas eu já vi algumas mulheres a exibirem os seus novos carros. É muito menos masculina do que eu a tomaria, atenção, hein? Há muita gente e muita mulher que orgulhosamente exibe o seu Tesla e que anda com o Tesla que originalmente era para o marido, mas foi capturado de imediato. Certo. E isso é uma novidade também, diria eu, até nas marcas automóveis, ou seja, tipicamente as mulheres não andam a exibir os seus automóveis, é mais uma coisa mais masculina, até o dia 2 pelo menos. Eu tenho uma teoria, sem querer ser minimamente sexista sobre o assunto, tenho uma teoria relativamente simples, tem muito a ver com a gênese dos carros elétricos. Os carros elétricos em si têm 100 anos, 100 e tal anos. E originalmente, quando estavam par a par no mercado com os carros a combustão, há um anúncio fantástico. O nosso meio não é visual, portanto nós não podemos mostrar aqui, mas uma googlada rápida chegou lá, em que tínhamos um panfleto de venda de um carro elétrico com uma senhora muito vitoriana, com aquelas saias todas muito grandes e tal, e o anúncio era fantástico, o seu carro que sem barulho nem óleos a leva a qualquer lado. Está explicado o sucesso da Tesla junto do público feminino. Não, mas na verdade é um carro que em termos da intervenção, da manutenção, da nossa relação tátil com o carro, é um carro que não tem aquelas exigências do mecânico sujo, do macacão azul, de mexer nas válvulas. É um carro que só anda. E anda mesmo muito. E portanto, isto para mim, que não tem especial aptidão de mecânico, tem o mesmo apelo que creio que para qualquer mulher ou homem que não tenha desejo da oficina e daquela coisa lá da garagem em que se desmonta o carro todo. Certo. E portanto, honestamente, acho que a minha teoria vem muito por aí. É um carro que tem um apelo grande pela velocidade, pelo desportivo que é, sem com isso arrastar toda aquela coisa dos ruídos, do fumo preto a sair e tal, que para um público é interessante, porque há o motor e o barulho e coisa, a alma do carro e tal, mas que para outro não diz categoricamente nada, porque quer é a velocidade e o desportivo e tal. Muito bem. Explica então como é que vocês, enquanto entusiastas, enquanto pessoas que dão referências da Tesla, são convidados para ir à apresentação. Então lá está, quem tinha, ou quem tem uma expressão de mídia relativamente alta, ou quem tinha estas 5 referências, tipicamente é com alguma antecedência. Normalmente nos eventos anteriores isto é feito com alguma antecedência. Neste em concreto foi feito com relativamente pouca, daí que só tivemos uma meia dúzia de portugueses. Recebe um convite formal por correio, no qual quem enviar... Correio papel? Não, por correio completamente eletrónico. Muito advert-friendly, muito... Não, é um e-mail. Estavas a dizer que... Sim. Peço desculpa, eu sou de uma geração na qual, nesta altura do campeonato, eu empatizo com o correio em papel, mas honestamente o meu correio para mim no dia-a-dia, sobretudo sendo informático, é completamente eletrónico. E portanto recebemos um e-mail, boa correção, recebemos um e-mail com
o pedido com response s'il vous plaît para confirmar a presença. É enviado para toda a gente que teve as 5 referências ao mesmo tempo. Portanto, neste evento em concreto, mesmo com pouca antecedência, ao fim de 2 horas e qualquer coisa, já não havia convites disponíveis. Portanto, tiveste de ser rápido. Tive muita sorte que acordei mais cedo nesse dia e eles foram enviados às 7 da manhã portuguesas e portanto era fim de semana, portanto acordei, olhei para o telefone por causa da comunidade e porque a gente, a primeira coisa que faz é ver qual foi o drama desta noite e tinha o correio com o convite e imediatamente me inscrevi e tratei de garantir que pelo menos tinha as condições base para começar a ver preços de avião. Certo. Muito bem. O que é que achaste, relata-nos um pouco sobre a experiência de assistir a uma apresentação destas ao vivo. Como é que é o ambiente? Nós normalmente vemos isto nos live streams das apresentações de produtos na Tesla. E portanto, acho que tem um efeito muito semelhante àquela primeira vez que se viaja para um cenário americano muito conhecido dos filmes, em que a pessoa pensa, uau, estou mesmo nos filmes. Aqui, uau, estou mesmo na Tesla. E aquilo é feito no Design Studio, que é um edifício que eles mantêm ao lado dos head offices, portanto, das oficinas da SpaceX, em que se produzem os foguetes. E aquilo acho que é muito conveniente para o Elon Musk, porque ele assim atravessa um corredor de um lado para o outro e pode comutar entre trabalhos sem grande esforço. Exatamente. E portanto, aquilo é feito no Design Studio, que é um hangar. É literalmente um hangar de avião, que ele está ao lado de um pequeno aeroporto, como nós temos aqui Tires. E portanto, resultado prático, é um hangar reconvertido num estúdio de desenho no qual eles tipicamente passam tempo a olhar para carros em barro e a alinhar arestas e a garantir que o carro é bonito. E eles afastam tudo aquilo que está por trás de cortinas pretas e a pessoa pensa, por trás desta cortina preta deve estar aqui um segredo fantástico que se eu conseguisse lá chegar via. Infelizmente eles têm aquilo tudo muito bem forrado, então montam um palco normalíssimo no qual tem um ambiente de festa muito informal em que aparece o Elon Musk. Então está ali a 7 ou 8 metros de nós, com todo aquele suas características de apresentação, que muitas vezes são muito tímidas, outras são muito mais expansivas, mas que pronto, lá está ele e todo aquele efeito de euforia. Olha-se à volta e pensa-se, uau, espera lá, eu que sou um grande entusiasta da coisa, há aqui pessoas muito, muito, muito mais deslocadas do que eu, pessoas em gritos ululantes de Elon, we love you e não sei o que e tal, que já passam o meu nível de fanatismo. De qualquer das formas, estamos num cenário em que temos 600 pessoas, nem tanto, 400 pessoas, 400, 500 pessoas, num hangar, a olhar para os carros a serem apresentados. É divertidíssimo, é muito informal e é muito... Tem um script bem montado à americana, mas não deixa de não ser uma experiência partilhada por toda aquela gente e com o seu toque de impromptu, ali feito um bocadinho ad hoc. Fizeste um test drive no Model Y. Fiz. E o que é que achaste do carro? Bom, para quem conhece a oferta Tesla, a oferta Tesla tinha basicamente 3 modelos. O Model S, o Sedan, o Model X, o crossover, aquele das asas de falcão, todos conhecemos que abrem para cima. E agora recentemente o Model 3, que é um sedã mais pequenino e que portanto mais maneirinho para a cidade e com dimensões um bocadinho mais generosas para quem anda, por exemplo, em Lisboa. Ora, o Model Y pretendia completar a oferta criando um carro que tivesse uma posição de condução um bocadinho mais elevada e que permitisse levar mais pessoas. E esta era a premissa base. Adicionalmente, tinha que completar a oferta completando o acrónimo SEXY. E portanto, daí o Y no fim. Ora, o Model Y visto de dentro é basicamente um Model 3 com o mesmo ecrã central, portanto com todo um display muito, muito, muito simplista, com um ecrã central na horizontal, com um volante. E a grande distinção que se nota de dentro é que o carro é mais espaçoso, é um bocadinho mais amplo, é um bocadinho mais alto para cima, tem muito mais espaço para trás porque a estrutura de trás do carro foi alterada e portanto será talvez eu não queria fazer paralelos com outras marcas, mas é isso mesmo, é um pequeno SUV sem as asas de falcão que leva 2 pessoas à frente, mais 3 no meio, mais 2 pessoas não muito altas atrás. Mas são 2 pessoas, eu diria 2 adolescentes avantajados ou 2 adultos relativamente não altos. Estiveste também na fábrica em Fremont, visitaste a fábrica. O que é que te impressionou na fábrica? A fábrica foi uma experiência curiosa.
E foi uma experiência curiosa porque a maior parte dos críticos Tesla apontam dedos no sentido de um processo de construção imaturo, de que os carros são feitos saem da fábrica com rácios perfeitamente variáveis de produção, em que uma semana é X, a outra é completamente o inverso, e portanto dá uma imagem de que aquilo é muito ad hoc. E a pessoa entra no parque da fábrica, a primeira coisa que vê é gigantesca. É muito, muito, muito maior do que a nossa Auto Europa. Fará 2, 3 Auto Europas. E a outra é, eles metem-nos no turno, não é? Recebem-nos, perguntam onde é que cada um de nós vem. A senhora, por acaso, conhecia Portugal. I love Lisbon and I love the fish. I really love the fish. E, portanto, a senhora conhecia Portugal e fazem-nos o tour. Metem-nos num daqueles carrinhos aqueles carrinhos estilo comboio do Jardim Zoológico que temos em Lisboa, portanto, os carrinhos tipicamente turísticos. E nada de fotografias? Nada de fotografias. Assinamos um NDA, aliás, para ser correto, a dizer não podem documentar de forma fotográfica ou de forma muito pormenorizada o que aqui vem. E portanto, metem-nos no carrinho e dão-nos a volta pelas linhas de produção do Model S, do Model X e do Model 3. Que mostram na prática uma fração razoável da fábrica. Não é grande parte da fábrica, mas ainda assim é uma fração razoável. E a coisa que mais impressiona... Vou comentar uma piada. Permitam-me uma pausa. Vi mais cabos de rede de computadores do que vi cabos de eletricidade. E isto é um sintoma. Porquê? Porque significa que todos os postos de trabalho, todos os pontos acionáveis das linhas de montagem são contabilizados e instrumentados por um computador. E, portanto, que há uma série de pessoas que estão à volta de um painel de controle gigantesco, parece aquelas estações de lançamento da NASA, no qual nós temos os Mission Controls com aqueles grandes ecrãs na parede da frente. Isso existe dentro da fábrica. E então, onde vêm todos estes dados de todos os pontos da linha e das linhas ter, e em que são contabilizados índices de sucesso de cada um dos postos de trabalho, SLAs, portanto níveis de mínimos de serviço que estão assegurados entre cada uma daquelas pessoas e de que maneira é que elas estão a cumprir os objetivos da linha e da empresa. Isto é ao nível da pessoa, ao nível da linha, porque estão os plasmas gigantescos por cima da linha a mostrar o layout de cada um dos carros que aí vem e qual é que é o trabalho necessário de fazer, quais é que são os PKPIs que estão a ser cumpridos por aquele corredor em concreto. Portanto, aquilo é tudo muito, muito, muito instrumentado e eu desconfio gamificado. Ou seja, desconfio que cada uma daquelas coisas depois tem tops, bottoms e prémios associados. Yep. Enquanto lá estiveste, alguma sirene acendeu ou não? Enquanto lá estive, uma sirene acendeu numa das linhas, porque creio, a minha interpretação, faltava uma peça a um dos senhores que estava naquele posto em concreto a colocar um componente qualquer do Model X. Toda a gente, aquilo tem um processo muito fluido em que, para garantir a disponibilidade da linha, tinha alguém ao pé que rapidamente foi a correr uns quantos metros ao lado e enquanto nós estávamos a passar de carrinho, já o senhor tinha a peça na mão, a sirene tinha desligado e a linha tinha recomeçado. Eu desconfio que parar uma linha na Tesla não deve ser barato. E, portanto, aquilo é tido de forma muito, muito fluida. Muito bem. Estiveste também no quarteirão, onde está também a SpaceX e a Boring Company, do Elon Musk. Estiveste junto ao Falcon 9, ao foguetão. Qual é a dimensão aproximada, para quem nos está a ouvir e que nunca tivemos a oportunidade de estar perto? Surpreende bastante, porque a pessoa vê os foguetões a aterrarem. Tornou-se comum, não é? Uma coisa perfeitamente tonta. Eu por acaso sigo-os, não sou só um fã de Tesla, sou um fã de coisas de espaço por outras razões que não vale a pena agora estar aqui. Todos nós vimos o Espaço 1999, sem dúvida alguma. Sim, portanto, desde aí claramente que sou um fã de All Things Space e portanto sigo a SpaceX há muito, muito tempo, desde que tiveram sucesso na órbita no primeiro Falcon 9. E espanta ver os foguetões a aterrar agora, uma coisa que era perfeitamente experimental há 2-3 anos e que agora aterram como os filmes como a banda desenhada do Tintin, tentando dar um aluno, não é? Literalmente de rabo do foguetão e parece fácil. E a pessoa pensa, pronto, está num ecrã de computador, 15 polegadas, isto é aquela coisinha que está ali no meio a aterrar. É gigantesco. Aquilo é bem mais alto do que um prédio do que o clássico prédio de 10 andares que nós temos em Portugal. E surpreende porque é alto,
tem a largura, mesmo assim, não é de desconsiderar. Terá uns 4, 5, 6 metros de largura. Eu não tenho aqui as especificações técnicas, deveria saber. É uma vergonha não saber isto. Mas o que impressiona é que um ser humano ao pé do foguetão é minúsculo. E aterrar aquilo é um verdadeiro exercício de balançar uma vassoura na palma da mão, em contínuo, do tamanho de 10, 12 andares. E é feito apenas pela magia do software e da engenhosidade daquela gente. É impressionante, impressiona verdadeiramente. Bem, estiveste também perto, ou estiveste junto do túnel da Boring Company. O que é que soubeste mais sobre o processo de criação da Boring Company? Sim, aquilo, há um fenómeno curioso, porque em Los Angeles a SpaceX ocupa quase um quarteirão inteiro. Do outro lado da estrada está um parque de estacionamento. Do outro lado oposto a deste parque de estacionamento está o antigo parque de estacionamento da SpaceX, que estava em aberto, mas que agora é a Boring Company especificamente. Ainda do outro cantinho está um túnel da Hyperloop Competition. Portanto, eles estão todos ali. Aquilo está todo o universo Musk está ali condensado naquele... Tem que otimizar as deslocações. Imagino que... Quando não vai o Maomé à montanha, vai a montanha ao Maomé, não é? Sem dúvida. E o tempo-hora daquele homem é capaz de não ser considerável. Não pelo que ele receba, mas pelo valor que traz. E, portanto, no caso em concreto da Boring Company, aquilo tem uma história curiosa, porque toda a Boring Company e o conceito que antecede a Boring Company, que é o do Hyperloop, vinha da frustração do Elon Musk com o trânsito de Los Angeles. E quando surge esta ideia do, espera lá, e se fizéssemos isto em túneis subterrâneos, ele deve ter ideia alguns durante a viagem de carro para lá, e senta-se numa sala de reuniões e discute isto lá com o pessoal mais chegado da sua equipa de gestão, e surge-lhes a ideia, mas isto não há de ser muito difícil fazer um túnel, desde que sejamos donos do terreno e tenhamos capacidade técnica para fazer. Boa ideia. Então, espera lá, como é que a gente testa já isto? Tem que se arranjarem um terreno e tal. Não temos ali aquele parque de estacionamento a descoberto. Pede lá o pessoal para tirar lá os carros, arranja umas escavadoras. E eles foram, isto faz parte do folclore da SpaceX, e eles foram todos neste momento retirar os carros do espaço aberto e transformaram o parking lot em aberto da SpaceX, neste momento na sede da Boring Company, onde tem lá uns túneis de demo, ainda está lá o túnel de demo de Arthur, e tem lá uma torre feita de tijolos, é uma estrutura metálica por dentro, mas depois é toda forrada a tijolos criados com a terra que foi tirada dos túneis, e em que eles na inauguração, porque ele é grande fã de Monty Python, meteram lá um senhor vestido de cavaleiro em cima a gritar injúrias em francês para o pessoal que passava. Muito bem. Hugo, olhando para todo este ecossistema daquilo que o Elon Musk está a construir, seja com a Tesla, SpaceX, Hyperloop, Neuralink, Boring Company, e sabendo nós que ele quer colonizar o planeta Marte, de que forma é que achas que tudo isto está a ser uma espécie de um teste para sobrevivermos em Marte um dia destes, com túneis, com eletrificação, com energia? Como é que tu olhas para isso? É um comentário excelente. Obrigado. Há um eixo que é comum aos grandes empreendedores driven da cultura anglo-saxónica, que é o facto de saberem sempre dizer não nas coisas que não lhes interessam e de caminharem sempre de forma relativamente firme numa direção que é a crença deles. Há histórias muito giras sobre Steve Jobs, falaste da Apple há pouco, precisamente neste sentido, de um drive muito, muito forte numa dada direção e, portanto, a rejeição de tudo o que é acessório a essa direção. Certo. Eu acho que aqui estamos na presença exatamente da mesma coisa, ou seja, todos estes projetos são projetos que, de alguma maneira, não são desperdiçáveis nessa jornada para Marte. Pelo contrário, são projetos que se complementam e que acrescentam em todo o esforço de engenharia necessário para criar uma comunidade autossustentável em Marte. E, portanto, eu desconfio que, não sendo algo que seja o esforço de primeira linha da missão de nenhuma destas empresas, elas são articuladas numa espinha dorsal comum claríssima, que é de criar sustentabilidade energética, sustentabilidade ambiental e um ecossistema relativamente fechado de dependências que permite fazer com que esse tipo de jornada aconteça. Não sei se será a primeira coisa in the back of his mind, mas claramente acho que deve fazer parte da chave de decisão de escolha em mais um filme destes
ou não. Portanto, acho que sim. Ou seja, quando surge mais uma possibilidade, ele percebe se encaixa no plano, no Master Big Plan, já não é o Master Plan da Tesla, mas é o Super Master Plan do Elon Musk. Que é, sim, claramente, que me parece ser o objetivo de vida do homem e que, portanto, suplanta ou está por cima de todos estes endeavors. O homem disse claramente que não se importava de morrer em Marte, desde que não fosse no impacto. Exato. Portanto, E tu irias para Marte? opa, deixa-os lá brincar um bocadinho, fazer assim umas experiências, terem assim uns ecossistemas mais estáveis. Eu não, um dos grandes desgostos pessoais que tenho é eventualmente de não ter tempo de explorar essa ideia de estar no espaço, não é? Portanto, eu iria para Marte, não nas primeiras missões. Muito bem. Hugo, muito obrigado pela tua presença. Obrigado eu. Pela partilha das suas experiências e por esta partilha também de visão sobre o que o Elon Musk está a fazer. Terminamos assim a primeira Innovation Talk no podcast do Super Toast. Já sabe, para saber mais sobre inovação, nova economia, acompanhe o site supertoast.pt e subscreva a nossa newsletter e também o nosso podcast. Super Toast é um projeto editorial da Faber Novel que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.